perder tempo, não pode ficar sem aula. Bem, boa noite, vamos ao encontro 7 de Inteligência Artificial e Computacional. Vamos lá. Vou desligar minha câmera para não sobrecarregar aqui o programa. Bem, vamos entrar agora em tipos de aprendizagem, tá? Vai ser uma coisa mais aplicada. Minha intenção é trabalhar um pouco com vocês com a linguagem Python, tá? Então, eu sugiro que vocês já tentem começar a procurar se informar sobre ela, tá? Porque eu quero falar sobre aplicações em Python com vocês agora no segundo bimestre. Vai ser a nossa parte prática. Bem, vamos falar nesse encontro sobre definições gerais e principais tipos de aprendizagem. Então, vai ser uma aula bem genérica, não vamos adentrar em nada muito específico. Bem, em computação, né, os problemas são resolvidos por meio de escrita, né, ou o que a gente chama de algoritmo, né, o que é um pseudocódigo, que especifica um passo a passo para a resolução de um problema. Tá? Então, essa é uma parte introdutória aqui do que eu quero falar com vocês mais adiante. No entanto, não é fácil escrever um programa, né, que faça tudo aquilo que a gente deseja com eficiência, né? Tá bom? Nem sempre a gente consegue. E quando a gente consegue, nem sempre é tão perfeito, né, quanto a gente espera. Né? Por exemplo, o reconhecimento de fala das pessoas. Né? Uma máquina, tudo bem que a inteligência artificial está aí para isso, né? Cada dia mais se desenvolvendo e reconhecendo voz, mas isso é um processo, né? Um processo longo que está ocorrendo, diferente de nós, seres humanos, que isso é um processo natural. Nascemos, vamos reconhecendo as vozes, né, dos nossos pais, nossos familiares e aqueles que ficam mais próximos de nós. Isso é natural, diferente quando é para uma máquina está ali fazendo aquilo e por detrás tem algoritmos, né? Tem código executando. Por exemplo, também características do rosto das pessoas, né? Tem aquelas máquinas que identificam imagens, né? A face das pessoas, né? Reconhecem, né? Também tudo aquilo ali é uma atividade nossa, do ser humano, que a gente faz diariamente. A gente olha, vê alguém a uma certa distância, reconhece a pessoa, se for um conhecido, a gente vai lá, cumprimenta, se não for, não faz nada. O que fazer com as diferentes expressões faciais da mesma pessoa? Por exemplo, eu olho para o professor e vejo que ele está bravo, né? Uma máquina não tem essa capacidade ainda, pelo menos não é usual, não é habitual uma máquina reconhecer a expressão facial das pessoas. Nós, seres humanos, fazemos isso tudo com muita facilidade, né? E isso faz parte de uma área que hoje em dia é conhecida como reconhecimento de padrões. Isso aqui sempre existiu, né? Isso sempre existiu. É que agora deram esse nome para essas atitudes nossas, tá? Olha só, por exemplo, o diagnóstico dado por um médico, né? Ele vai observar os sintomas que a gente tem e vai realizar exames e a partir disso nos dar resultados e nos medicar, né? Nos orientar para o que fazer. Mas uma máquina não é capaz de fazer isso ainda. Pergunta: como escrever um programa de computador que, dados os sintomas e os resultados de exames, apresente um diagnóstico que seja tão bom quanto de um médico experiente? É possível isso? A primeira pergunta que a gente faz antes dessa que eu estou apresentando na tela é possível? Se é possível, como a gente consegue, né? Então, a área de inteligência artificial está muito ligada a tudo isso aí. Existem muitos profissionais empenhados na área, né, que trabalham absurdamente para desenvolver exatamente tecnologia para responder questões como essas aqui, por exemplo. No comércio, como elaborar um programa que faça análise de dados de vendas de uma loja, por exemplo? Né? Aí aqui eu já trago até uma resposta. Gerenciadora de bancos de dados, né? Aqueles Data Warehouse, SGBD,
hoje em dia tem uma área, né, que tem os nomes novos para coisas já antigas. Por exemplo, o BI, né, o Business Intelligence, né, tem gente que juntou um monte de coisa que já existe há muito tempo, um pouco de inteligência de negócios, né, de conhecimento de finanças, etc, etc, juntou tudo num pacote só e chamou isso de BI, por exemplo, né. Mas, e se for desejado saber quais produtos são os mais vendidos em um conjunto? Vamos pensar ainda naquele exemplo da loja, né, que a gente estava falando agora. Como recomendar novos produtos a clientes que costumam comprar algo semelhante? Né? Lembra quando a gente entra no site da Amazon, né, por exemplo, quando a gente entra com o nosso login e tal, a gente pode perceber que o site vai começando a mostrar coisas que a gente anda consultando dentro de um determinado período que a gente estaria logado. Isso aí é exatamente a inteligência artificial que trabalha, né? A Netflix, quando a gente entra na Netflix para olhar algum catálogo, algum filme que a gente quer assistir, o programa, né, a plataforma vai mostrando coisas que similares àquilo que a gente já andou consultando ou vendo. Como agrupar os clientes da loja, né? E voltando aqui, por exemplo, da loja, em grupos de forma a ter melhores resultados em operações de marketing, né? O pessoal de marketing trabalha bastante com esse tipo de metodologia, né? Então, toda pergunta para tudo isso aí pode ser respondida com uso de inteligência artificial. Olha só, tem alguém passando com uma música alta. Técnicas de inteligência artificial, em particular, de aprendizado de máquina, podem ser utilizadas para resolver tudo isso que a gente acabou de apresentar. Bem, vamos falar um pouquinho aqui de história, tá? De IA e IAM, né? Que é Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina, que são duas áreas muito relacionadas, as quais começaram a ser desenvolvidas, né? Muito antes desse ano, de 1970, a inteligência artificial foi lá nos anos 50, né? Por exemplo, né? Nos anos 40, os primeiros trabalhos sobre redes neurais, por exemplo, então já é bem antigo, mas eu acho que nesse momento aqui foi quando começou a surgir os termos de aprendizado de máquina, tá bom? Aprendizado de máquina. Então, a partir de 70, IA teve uma disseminação maior, porque ela saiu do meio acadêmico e começou a entrar nas empresas, nas indústrias, né, no mercado não acadêmico. Tá? Então, foi quando houve uma disseminação maior, né? E em técnicas computacionais. Nessa época, os programas elaborados, eles tinham um nome de sistemas especialistas ou sistemas baseados em conhecimento. A partir de então, a crescente complexidade, né, das tecnologias, dos problemas, etc., né, em termos computacionais também, houve um crescente crescimento absurdo de volume de dados, né, que tornou necessário a melhora, vou dizer assim, não a elaboração, mas a melhoria, né, das tecnologias computacionais para torná-las mais autônomas. E para serem mais autônomas, há uma necessidade de implementação de técnicas que sejam capazes de criar por si, né? Eu vou já falar um pouco disso, o que é, né? Criar por si, e isso baseado em conhecimento, o prévio, né? Que é o que a gente chama também de experiência passada. A partir de funções capazes de resolver problemas, né? Utilizando dados, né? Exemplo, elaboração de hipótese a partir de um conjunto de regras para definir a propaganda que vai ser enviada para clientes de um supermercado. Né? Por exemplo, não sei se vocês já usaram algum aplicativo de supermercado, eu uso, por exemplo, do Carrefour, não estou fazendo a propaganda aqui, mas é porque é um mercado próximo de onde eu resido, e aí, sempre que eu entro no aplicativo para ver se tem alguma promoção que vale a pena ir lá e comprar e tal, né? Sempre tem lá um folhetim que tem coisas que o aplicativo já percebeu que eu andei consultando, por exemplo, né? Isso está baseado em inteligência artificial, né? Porque a tecnologia ela está usando informação prévia minha de consulta para me mostrar, né,
o que supostamente ele acha que é do meu interesse. E aí, esse termo aprendizado, né, o learning, né, em inglês, ele é bem genérico, né, é um termo bem genérico, né, mas que está relacionado também com a computação e a inteligência artificial, né? Mas vamos falar um pouco só da palavra aprendizado, né? É considerado como sendo uma característica essencial, né? No caso do ser humano e agora para a máquina também, né? Isso para caracterizar um comportamento dito inteligente, né? E o aprendizado, ele envolve né, atividades como a de memorização, a de observação, exploração, prática e organização. Então, esse conjunto de práticas, né, de atividades, né, compõe o termo que a gente conhece como aprendizado, né, o que vai caracterizar um comportamento dito inteligente. Outro conceito já trazido aqui mais para a área de inteligência artificial, né, esses autores aqui são de um livro de inteligência artificial que é muito importante. Eles afirmam que aprendizado é característica dos algoritmos. Ó, então, agora já estão falando de algoritmo, não mais de pessoas, como foi o conceito anterior. Né? Dos algoritmos que têm capacidade de melhora, né, de seu desempenho através da experiência. Então, isso, dentro da inteligência artificial, é o que a gente conceitua como aprendizado. Né? Os programas, né, os algoritmos, eles vão melhorando a cada vez que são rodados, né, são executados. É a capacidade de melhora, né, como eu já comentei, da realização de alguma tarefa, tá? Segundo Mitchell. E aprendizado de máquina. Até então a gente estava falando de aprendizado, né? Mas agora vamos falar de aprendizado de máquina, que vem do inglês machine learning, né? No Brasil se utiliza muito esse termo, né? Machine learning. Né? Consiste de algoritmo também, ajuste de parâmetros de algoritmos, né? Parâmetros internos, a partir de dados, né? Então, percebam que a diferença de alguns métodos anteriores, que são muito teóricos para esses métodos de inteligência artificial ou de machine learning, é que há uma necessidade de uso de dados. Então, se não tiver dados, não tem como fazer, como aplicar essas técnicas aí, né? E eles são oriundos de execuções prévias, né? É um campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados. Então, ela tem um start, né, do programa, a partir de então, ele vai executando, 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 executando e melhorando sozinho, né? Claro que com uma supervisão humana, né? Não dá para também achar que nunca mais a gente vai precisar mexer na máquina, né? Na tecnologia que estiver fazendo uso desses recursos. Em aprendizado de máquinas, computadores são programados para aprender. Isso aqui já estou repetindo até demais, né? Por isso, eles vão usar indução, né, com uso de dados, para concluir alguma coisa. E aí o computador, ou o algoritmo, na realidade, né, não é nem o computador, é o algoritmo que está sendo executado na máquina, ele vai aperfeiçoar o seu desempenho, né? Isso para alguma determinada tarefa. Ele não vai ser perfeito para tudo. Ele vai ser perfeito para algo, vai ser quase perfeito, né? Nada se é perfeito, né? Ele vai ser bom para alguma atividade que esteja sendo executada em alguma plataforma. Áreas importantes que compõem a inteligência artificial e aprendizado de máquina, né? A probabilidade estatística, a teoria da computação, a neurociência, né? As redes neurais, elas surgiram na área das ciências médicas, né? Especificamente, e aí isso se desenvolve, está muito relacionado até hoje, então. E a teoria de informação, da informação. O aprendizado de máquina é uma das áreas de pesquisa que mais tem crescido, né?
E aí ela vai se desenvolvendo, vai se dividindo, né? Aprendizado de máquina, e vai depois se divide em supervisionado, não supervisionado e o por reforço e tal, e aí tem as técnicas aqui dentro de cada conjunto, cada subdivisão. Né? Algumas aplicações, por exemplo, pode-se dizer o reconhecimento de palavras, a predição de taxas de curas, né? A modelagem de dados, por exemplo, a detecção de fraudes, né, em sistemas bancários ou outros sistemas, a questão dos automóveis autônomos, né, que está em voga aí bastante, né, acho que antes da pandemia estava se falando bem mais, né, mas como a pandemia surgiu, então acho que a gente tem visto pouco, pelo menos eu tenho visto pouco na mídia, mas o ano passado o que se falava, ou no começo desse ano, que se falava de tecnologias de automóveis autônomos, né, que tá avançando assim absurdamente. E a genética, né, não podia ser diferente. É um dos principais pilares da nova era industrial, né, vai permitir extração de informação a partir de dados, né, de forma eficaz e eficiente, né, não sei se vocês sabem a diferença entre eficiência e eficácia. Eficiente é quando a gente faz algo bem feito, que não necessariamente é o que deve ser feito. E eficácia é fazer o que deve ser feito de forma perfeita. Não sei se eu fui claro. Então, novamente, eficiência é fazer as coisas bem feitas. Eficácia é fazer bem feito aquilo que deve ser feito, né? Ou seja, foco. Quando a gente faz bem algo com foco no que é realmente para ser feito, a gente está praticando a eficácia. A eficiência é fazer qualquer coisa bem feita, mesmo que aquela coisa não seja importante para alguma atividade. Bem, o aprendizado de máquina ele vai possibilitar o aumento da compreensão, né, do aprendizado e, obviamente, em nós. O aprendizado de máquina permite aprendizagem, mais uma vez, a partir de dados. E aí, dos dados passados, a gente chama de dados de treinamento de uma forma genérica, tá? Quando a gente está começando a implementar alguma dessas tecnologias, algum desses métodos de IA e de AM, tá? Quando a gente vai em busca de dados, a gente separa uma parte deles para treinar o algoritmo, tá? Que é o que a gente chama de dados de treinamento. Um modelo, né, uma hipótese que a gente vai ter que ter em mente para poder direcionar a realização do trabalho, que possa permitir que se consiga relacionar os valores de atributos de entrada, que é o que ele chama, né, que são esses dados de treinamento, né, para um valor, atributo de saída. Então, vai ser o resultado, né, vai ser o que, depois do tratamento analítico, que a gente aplica no conjunto de treinamento, e aí o resultado disso é o que a gente vai chamar de valor de atributo de saída, a partir de uma técnica de modelagem. Esses algoritmos eles devem ser capazes de lidar com o que a gente chama de dados imperfeitos. Por quê? Por que isso? Porque a realidade, né? A grande maioria dos conjuntos de dados são problemáticos. Eu digo isso porque eu trabalho numa instituição que eu faço análise de dados. Eu estou com um conjunto de dados assim que eu já quis chorar várias vezes. Mas estou ali, estou com o trabalho atrasado por causa disso. O conjunto, fizeram os dados assim tão ruins, coletaram e armazenaram de uma forma tão ruim, que estão dificultando o meu trabalho. E aí eu tenho que ficar mexendo e arrumando, para poder depois aplicar algum método analítico, né? E são dados imperfeitos. E isso é extremamente comum. Extremamente comum. Então, isso tem que ser levado em conta seriamente. São o que a gente chama de dados com ruídos, né? Algum tipo de problema, dados inconsistentes, dados que têm alguma informação que não é real. Dados ausentes, quando não se tem coleta de alguma informação. Redundantes, quando há uma repetição desnecessária, né, de informação.
O algoritmo de aprendizado de máquina ele tem que ser robusto. Por quê? Porque eu já acabei de mostrar um dos principais motivos, né? Ele tem que lidar com dados imperfeitos. Então, ele precisa ser bom o suficiente para não ser prejudicado por isso. Para não devolver, né? Não apresentar uma saída fraca, uma saída ruim. Por isso que ele tem que ser robusto, né? Isso para minimizar a influência dessas fragilidades. Muitas vezes, os problemas dos dados podem prejudicar o que ele chama de processo indutivo, né? Que é justamente esse momento da aprendizagem, né? Ele vai executando uma vez, ele não foi tão bom, aí ele executa uma segunda vez, já considerando a informação da primeira rodada, aí ele roda uma terceira vez, já considerando o que ele fez na segunda e na primeira, e é isso que a gente chama de processo indutivo, né? Essa indução nas execuções vai fazendo com que ele melhore o seu resultado a cada rodada. Devemos utilizar técnicas de pré-processamento para identificar e minimizar justamente as ocorrências de problemas, né? Dentre esses problemas são os dados imperfeitos, né? Então, esses dados imperfeitos, num primeiro momento, no primeiro contato, ele não sabe lidar. E aí, no segundo, ele já sabe um pouco. No terceiro, sabe um pouco mais, e assim por diante. O algoritmo de aprendizado de máquina, depois do treinamento, né, depois dessa etapa aqui de treinamento que eu estou falando até agora, ele vai permitir a indução de hipóteses, né? Então, as hipóteses nossas, né, seres humanos, que estamos ali supervisionando o algoritmo, né, a execução do algoritmo. Ele vai permitir que a gente obtenha resultados, né? E isso, obviamente, robustos, né? Confiáveis. Para quê? Para generalização das hipóteses que a gente elaborou a partir de uma atividade, né? De um caso específico. A ciência é assim, né? As hipóteses, sempre a gente quer generalizar as coisas, resultados, né? A gente trabalha com amostragem, por exemplo. Então, a gente coleta uma amostra de um conjunto de dados ou de qualquer outro lugar, né? Que seja uma amostra. E aí, os resultados que a gente obtém para aquela amostra, se ela foi construída a partir de técnicas científicas e reconhecidas, né, academicamente, a gente vai poder fazer a generalização para a população de onde ela foi retirada. E é sempre essa a intenção, usar amostras para generalização dos resultados que ela nos fornecer. Porém, problemas sempre existirão, né? E dois problemas que são bem comuns e que já estão assim meio que batidos, né, nas técnicas de aprendizado de máquina são esses dois aqui, que a gente chama de overfitting e o underfitting. O que é um e o outro? Bem assim, ocorre overfitting quando as hipóteses elas possuem baixa capacidade de generalização, ou seja, quando a gente gerou hipótese e aí foi fazer o treinamento do algoritmo, né, com dados de treinamento, mas só que a gente não consegue generalizar o resultado. É assim, na prática, né? Na prática, o que é? É assim, a gente pega um conjunto de dados para fazer o treinamento, e aí a gente treina o algoritmo, e aí sai um resultado lindo, maravilhoso. Beleza. E aí, só que a gente vai pegar esse mesmo algoritmo, agora vai querer generalizar, vai pegar outro conjunto de dados e é para ele resultar semelhante ao que a gente obteve com o treinamento. Só que a gente não obtém. Aí a gente não obtém com um, ok. Acontece. Vamos pegar um segundo conjunto. E aí não aconteceu de novo, o esperado. O terceiro, de novo. O quarto, de novo. Ou seja, todo conjunto de dados que a gente vai pegando, fora o conjunto de dados treinamentos, a minha técnica, ela não atende o que eu busco. Só ao conjunto de treinamento. Ou seja, é um superajuste, né? É o que ele chama de superajuste, tá? Superajuste ocorre, que em inglês é o overfitting, tá? Quando a gente consegue ajustar a técnica perfeitamente para os dados de treinamento, mas não consegue generalizar isso. Outro caso é o que ele chama de underfitting,
né, que é meio que um caso contrário do overfitting, né? Hipóteses com baixa taxa de acerto, mesmo no conjunto de treinamento, eles vão configurar a condição de baixo ajustamento, né? Então, assim, já é ruim no treinamento, e isso nem é levado adiante, né? Se no treinamento já está ruim, isso nem prossegue, né? Então, o que a gente faz para... Tá, então eu não falei do primeiro, né? O que a gente faz para superar esses dois tipos de problema aqui? A gente precisa rever os dados, né? Então, ou a gente muda os dados aqui de treinamento, ou a gente reajusta as hipóteses. Da mesma maneira aqui embaixo, aqui há, de fato, uma necessidade de reajustamento de hipóteses, porque se elas já são ruins aqui no treinamento, é porque o problema são elas. Né? Existem dois tipos de aprendizado assim, em termos de técnicas, tá? O que eles chamam de técnicas preditivas e técnicas descritivas. Vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui. As preditivas, elas têm como meta a obtenção de funções ou de modelos, tá? Juntamente com hipóteses, a partir de dados de treinamento, que é o que a gente acabou de ver, né? Para quê? Para que possa utilizar ou prever rótulo, ou seja, generalização, tá? Isso é uso, o pessoal de computação chama assim, né? Rótulo, prever rótulo. Para caracterizar novos exemplos, tá? A partir de atributos de entrada, né? E obtenção de saídas, né? Que é o que ele chama de modelos preditivos ou de aprendizado supervisionado, tá? Então, dentro do aprendizado supervisionado, encontram-se as técnicas preditivas. As descritivas têm como meta meramente a exploração de dados ou a descrição, tá? Elas vão seguir um paradigma do aprendizado não supervisionado então. Tá? Então, são meio que sinônimos. Falar de técnicas preditivas é falar de aprendizado supervisionado. Falar de técnicas descritivas é falar de aprendizado não supervisionado. Então, o AM está aqui no centro, né? O aprendizado de máquina, e aqui ele tem as suas subdivisões. Tá? E tem ainda uma terceira, que é o aprendizado por reforço. Tá? O supervisionado, né, ele é indutivo, não supervisionado também, e por reforço ele é dedutivo. Tá? Então, aí tem uma pequena diferença em relação aos dois anteriores. O que é indução? O que é dedução? Indução é quando você pega um caso particular e você expande, né? Você generaliza. Dedução é quando você tem uma coisa generalizada e você tenta particularizar. Então, é o caminho contrário. Aqui tem uma imagem que mostra um pouquinho das técnicas, tá? Pelo menos das principais técnicas dentro de cada tipo de aprendizado. Dos que são indutivos, tá? Só dos que são indutivos. Do supervisionado existem duas principais técnicas, que é a de classificação e de regressão, e do não supervisionado existem três, né? De agrupamento, associação e de sumarização, ou de resumo, né? Ainda dentro do aprendizado supervisionado, né, o algoritmo ele vai precisar de exemplos, né, de dados, ou seja, né, e que dados completos, tá, que possuam respostas a respeito do problema que está sendo investigado. Por exemplo, considere uma situação de tentar descobrir, né, o que tem um paciente, né, o médico está ali fazendo anamnese, tentando descobrir, né, a partir dos sintomas desse paciente, né, para saber se ele pode diagnosticá-lo com uma determinada doença. Vamos supor que isso vai para dentro de uma máquina, de um computador, um programa, né, ou seja, isso vai ser alimentado, vai alimentar o algoritmo que está ali sendo executado, né, e isso cada caso vai ingressando dentro de um conjunto de dados que já está ali armazenado, né? E aí isso vai sendo usado como rótulos, vou dizer assim, né? Como é dito pelo autor de onde eu extraí. Ou seja, chega alguém no meu consultório, vamos supor, seja um médico, e aí essa pessoa vai me contando o que ela tem, o que ela sente, e eu vou registrando, e aí eu levo isso para um programa. O programa vai lá consultar o seu banco de dados e fazer
um batimento, né? Vou dizer assim, um batimento com o que ele tem de registro. Bem, se é verde, é porque, vamos supor, tá lá, a pessoa tá com hepatite, sei lá, estou chutando. Enfim, ela tá com coriza, tá lá, coriza, gripe, ou resfriado, ou covid. Segundo aquela figura que eu mostrei, só falei de duas, né, que foram as técnicas de regressão e de classificação dentro do aprendizado supervisionado. Aqui eu apresento algumas a mais. As técnicas de regressão, a regressão tem dois principais tipos, a linear e a logística. Redes neurais é uma modelagem, por isso que ela e é uma técnica indutiva, por isso que ela está dentro do aprendizado supervisionado. Existe essa outra técnica que tem várias traduções, né? Acho que até hoje ninguém conseguiu ter uma tradução boa para isso. Mas é o que eles chamam de máquinas kernel, ou máquina de suporte vetorial, é aquela suporte vector machine. Até hoje eu não vi uma tradução muito boa. Árvores de decisão, e aqui é análise de componentes principais, é o que eles chamam de cavezinhos mais próximos. Tá? Por exemplo, aqui de uma modelagem, de uma regressão, a gente vai precisar ter uma classificação de dois tipos para as variáveis envolvidas, né? O que a gente vai chamar de variáveis dependentes e independentes, e é exatamente nesse sentido que elas vão funcionar. Dependente é aquilo que depende de algo, aquilo que sofre a influência de algo, tá? Então, ela é tipo o efeito de alguma coisa. E a independente, ela é a causa, não tem? Vocês ouvem bastante por aí. Ah, é um estudo de causa e efeito, né? Quando você ouve falar disso, a gente está falando de uma regressão, de uma modelagem, né? E não de uma mera associação. E aí, independente é aquilo que aplica um efeito em algo, né? Aquilo que é a causa de alguma coisa sofrer algum tipo de efeito. E aí tem aqui alguns exemplos. Vamos supor, o salário, né, de vocês, o salário de cada um de vocês vai depender do tempo de experiência que vocês têm, da formação escolar de vocês, por exemplo, e da idade, né? Em geral, né, espera-se que quanto mais idade, melhor vocês vão ganhar, vai ser maior o salário de vocês. Né? A questão aqui, ó, do risco de acidente automotivo, vai depender da idade do carro, ou do tempo de uso dele, e da idade do motorista. Aqui é uma subjetividade, né, que está colocando aqui. Dentre outros exemplos que estão aqui, que vocês poderão ler depois. Dentro do aprendizado não supervisionado, deseja-se achar uma representação mais informativa dos dados, ou seja, é uma exploração para tentar mostrar os dados de uma forma mais simplificada, né? O aprendizado não supervisionado, ele está dentro das técnicas, ele compõe as técnicas de descrição, né? De descritivas, tá? De dados. Por exemplo, sistemas de recomendação de filmes, né, ou de músicas nessas plataformas de streaming aí que vocês utilizam para ouvir música ou para ver filme, como a Netflix, ou Deezer, ou esqueci o nome do outro lá. Tem umas outras coisas famosas aí que eu não uso muito essas plataformas de música, vou ser sincero. A detecção de anomalias, né? E é justamente aí os bancos de dados da área da saúde, né? Que fazem imagens de tumores, por exemplo. E a visualização de dados como um todo, né? Está em alta, né? O Data Visualization, Data Vis, né? Um monte de nome desse tipo assim. Dentre as técnicas mais utilizadas do aprendizado não supervisionado estão as redes neurais artificiais também, então elas estão lá e estão cá, né? É possível, elas podem ser úteis tanto no supervisionado, ou seja, no aprendizado de modelagem, né? Inferencial, preditivo, ou no de exploração, como é o caso aqui. Aí tem isso que eles chamam de expectativa maximização, clusterização de K-médias, tudo aqui é análise de agrupamentos, né? Componentes principais, esses outros aqui. O aprendizado por reforço, ele difere um pouco, porque ele é um tipo de aprendizado dito por ser dedutivo, né? Ele não induz, ele não parte de uma amostra, por exemplo, para generalizar para uma população.
mas ele parte de uma população para chegar em um grupo específico, né? Ele faz com que os agentes, né, e a gente entenda, vamos entender a gente como sendo um algoritmo, um robô, etc., né? Esse agente vai aprender uma política de ações, né? Ou seja, ele vai ser ensinado, né, a partir das rodadas que ele fizer, e com isso ele vai ser recompensado, né? Então vai existir uma medida quantitativa que a gente acho que, não sei se eu comentei, da utilidade, acho que eu falei disso na última aula que nós tivemos. Falei um pouco sobre a utilidade. Então, a utilidade esperada vai ser exatamente um pouco, está relacionado com o que está apresentado aqui, que é a tal da recompensa. A máquina vai tentando aprender, né, a partir das ações, né, qual a melhor ação para se tomar, dependendo, obviamente, do contexto onde ela está inserida, né, e aí ela vai melhorando o seu desempenho. O futuro, né, no caso aqui, dentro do aprendizado por reforço, ele é considerado como sendo uma variável aleatória, ou seja, nada não é certo, é algo previsível, mas não é certo, né? Ou seja, não se sabe a priori o que vai acontecer. A gente sabe o que pode acontecer, mas a gente não sabe o que irá acontecer, né? Então, são coisas muito distintas. Com isso, tenta se incorporar, né, essas mudanças, né, no algoritmo, né, para que ele possa estar ambientalizado, né, dentro do processo. Tem uma relação muito forte com a psicologia, com o que eles chamam de behaviorismo, tá? Justamente é isso, você pegar alguém que sabe nada e esse alguém ele vai se tornando um especialista em algo, por exemplo, um cachorrinho, né? Você está lá domando, está lá treinando um cachorrinho, domesticando o cachorro para alguma atividade, sei lá, de guarda ou de alguma atividade artística que seja. Então, isso é bastante relacionado dentro da psicologia com o que se chama de behaviorismo. Com o tempo de repetição, né? O tempo e a repetição de experimentos, vai se melhorando. A ideia a máquina observa um estado da natureza, lembra que quando eu falei de análise de decisão, que eu falei de estado de natureza? Então, o estado da natureza é um possível resultado, né? Então, a gente observa o que tem disponível, o que está ali na mesa para eu comer, né? Então, o que está na mesa são os estados da natureza, né? Aí eu vou tomar a decisão, né? Quando eu mostrei redes bayesianas também, né? Usei esses termos todos, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu estou numa mesa com alguns alimentos, aí eu vou escolher o que eu quero comer, né? O estado da natureza, nesse caso, seriam exatamente esses alimentos, é o que está disponível para se decidir, para se escolher. E aí eu tomo a minha decisão, né? Dentro desse cenário aí disponibilizado, existente. E vai se repetindo, né? E vai se repetindo. Está aqui, né? Um caso que eu já comentei. E aí tem vários exemplos, a filtragem de spam faz uso de aprendizado, né? Reconhecimento óptico de caracteres aí, dentro dos dispositivos, o processamento de linguagem natural também é uma técnica de IA e é também uma técnica de machine learning. É um conjunto, né? Motores de busca, Google, a AOL, isso aqui acho que nem existe mais, né? Nunca, faz tempo que eu não vejo isso. O Bing existe, o Yahoo, tal. Eu sei que eu tenho e-mail Yahoo ainda, né? Até hoje, entre outros. Obviamente, a área da saúde é uma das áreas que mais se beneficia das tecnologias de inteligência artificial. A bioinformática também está super se desenvolvendo. Reconhecimento de fala, né? A gente vai falar, ok, Google, aí meu celular vai já aparecer aqui, né? O Alexa, né, da Amazon, etc. Escrita, né? Reconhecimento, análise de imagens, locomoção de robôs, aí já entra um pouco na robótica, e aí, dentre tudo isso que a gente tem disponível, a gente pode ficar confuso, né? Quando a gente tem muita escolha,
muita opção, a gente fica na dúvida, né? Qual o melhor tipo? Vai depender exatamente do que se precisa analisar, né? E isso, obviamente, tem que ser levado em conta as peculiaridades de cada problema. Então, vai depender muito disso, né? Então, não existe uma técnica perfeita que resolva tudo, né? Então, dependendo do problema, uma ou outra, né? A gente pode usar mais de uma para o mesmo problema, vai ser melhor. Então, isso vai da experiência nossa, né? Do profissional da área, do cientista da computação, do cientista de dados, do engenheiro de dados, do analista de sistemas, etc. Só para relembrar, né, que eu trago ainda novamente o conceito do machine learning ou do aprendizado de máquina, que é uma área da inteligência artificial cujo objetivo é o desenvolvimento de técnicas computacionais sobre o aprendizado, né, bem como a construção de sistemas que possam adquirir conhecimento de forma automática ou autônoma. É um sistema de aprendizado, é um programa, né, é um programa de computador, né, composto por algoritmos para a tomada de decisões, né, a partir de experiências. É uma ferramenta poderosa para aquisição automática de conhecimento, entretanto, não existe um único algoritmo ou solução que apresente o melhor desempenho para todos os problemas, que inclusive concorda com o que eu respondi ali naquele slide que apresentou a pergunta de qual a melhor técnica, né? Não existe a melhor. Existe a melhor para um problema específico, né? De repente, aqui é melhor para X, não é a melhor para Y. Por quê? Porque nenhuma técnica é perfeita, né? Elas têm vieses, elas possuem variabilidade e etc, né? Viés é o quê? É uma tendência de um classificador, de um algoritmo, aprender consistentemente uma generalização incorreta. De repente, está relacionado com aqueles programas do overfitting, do underfitting, coisas assim. A variabilidade, né, ou a variância, ela vai fazer uma estimativa da função de destino, que vai mudar a depender dos dados utilizados no treinamento. Então, de repente, se uma técnica estiver muito variável para um determinado problema, ela não é uma técnica boa, ela precisa ser substituída, né? Porque vamos supor, eu vou estimar o tempo de realização da prova, por exemplo. Vou usar aqui um programinha, um aplicativo que eu baixei, que aí eu vou entrar com algumas informações e ele vai me estimar quanto tempo eu vou demorar para fazer uma prova. E aí eu informo para ele numa primeira tentativa, numa primeira rodada, coloquei lá umas informações, ele diz, em 30 minutos você faz a prova. Tá, legal, beleza. Eu vou confirmar isso, vou executar novamente, insiro os mesmos dados, e aí ele executa e ele me responde 1h30, por exemplo. Puxa, mas não eram 30 minutos? Sim, agora já vou 1h30 são 90 minutos. Então, aumentou aí 60 minutos? Por quê? Tá estranho isso, né? Então, pode acontecer, né? Isso está relacionado com a questão da variabilidade dos dados de treinamento ou da técnica que não é apropriada para resolver determinado problema, aquele problema específico, né? Tá aqui a bibliografia utilizada, né? As referências, o Russell e Novig, que eu estou utilizando bastante, e esse aqui é um livro que está lá, inclusive na biblioteca virtual. Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizagem de máquina. Esse livro é legalzinho, vale a pena. É um livro de 2011. Fizeram a prova, lembrem que ela é até hoje, 22 horas. Se não fizerem até lá, ficarão ausente. E aí terão que fazer segunda chamada. Tá aqui, na unidade de ensino 2, no encontro 7, no momento aula. Certo? E é isso, gente. Muito obrigado. Vou descompartilhar. Vou encerrar a gravação. Deixa eu ligar aqui. Até.